Muito bem, vamos avançar na questão da qualidade da silagem, né? Uma primeira reflexão que nós trazemos aqui é com relação a o que é importante para o produtor. É muito comum nós encontrarmos dois híbridos sendo comparados em que um produziu 40 toneladas por hectare e o outro produziu 50, né? E a pergunta é, quem produziu mais? Muitos produtores ou mesmo muitos técnicos comemoram quando o híbrido B produziu 10 toneladas a mais do que o híbrido A. Porém, quando nós recebemos essa informação, a primeira pergunta imediata que nós temos que fazer é qual era a matéria seca dos dois híbridos no dia da colheita, né? E nesse caso, nesse exemplo que nós trazemos, aqui dá para ver. O híbrido A, que produziu 10 toneladas a menos, estava com 37% de matéria seca. Ou seja, deu tempo de acumular muito mais amido nos grãos, né? Que é o que interessa, é a parte nobre da silagem. Enquanto o híbrido B cortou para a silagem muito cedo. Não tinha dado, a linha do leite ainda estava muito alta. Não tinha dado tempo de acumular tanto amido quanto poderia ter sido. Ou seja, levou muita água para dentro do silo, né? Isso é um problema. Então, fazendo a conta, transformando aí quanto produziu de massa seca no A e no B, pela matéria seca no dia da colheita, o A produziu 15 toneladas por hectare de massa seca e o B produziu 13,5 toneladas por hectare, muito menos, né? Agora vamos seguir no cálculo. O que significa isso? Vamos trazer para a prática. Imagine uma vaca produzindo e consumindo 10 quilos de matéria seca por dia, né? Que aí está produzindo seus 25 quilos de leite por dia, mais ou menos. É uma média razoável. E esse produtor tem 200 vacas, então ele vai precisar, 200 vacas, 10 quilos por dia, vai precisar de 2 toneladas por dia, né? Então, significa, se um hectare ele produziu 15 toneladas de matéria seca, está calculado ali em cima no verde, então, dividindo 15 por 2, que é a necessidade diária, um hectare vai durar 7 dias e meio para ele. Esse outro produtor, ou melhor, o mesmo produtor que plantou um híbrido B, vamos falar assim, gastou a mesma coisa em termos de tratos culturais, herbicida, fungicida, porque ele tem as mesmas vacas, 10 consumindo a mesma coisa, 10 quilos de matéria seca vaca dia, tem as mesmas 200 vacas consumindo 2 toneladas por dia, um hectare produzindo 13,5 toneladas de matéria seca por dia vai durar, nesse caso, menos, 6,75 dias, exatamente porque ele tem menos volume de massa seca por área. Então, se o produtor tem 20 hectares, o híbrido A, a silagem do híbrido A vai durar para ele 150 dias. Ele vai ter uma tranquilidade calculada para 150 dias. Esse híbrido B vai fornecer nos mesmos 20 hectares uma segurança para 135 dias apenas, né? Muito bem, se nós mandássemos fazer uma análise bromatológica, certamente, eu fiz uma sugestão aqui, um exemplo, o híbrido A ia ter uma conversão, uma qualidade, uma conversão alimentar muito melhor que a do B. Por quê? Porque foi colhido dentro do intervalo ideal de matéria seca. Tinha bastante amido acumulado, tinha mais grãos lá do que aqui. Então a qualidade bromatológica é diferente. Então o que nós fazemos com esse dado que vem na análise bromatológica? Que é a conversão alimentar, quilos de leite por tonelada de matéria seca. Nós simplesmente multiplicamos esse valor ali, 1.532 por 15 e 1.350 por 13,5. E nós temos aqui embaixo a quantidade de leite potencial produzida por área. Então nós vemos aqui a diferença de quase 3, 4 mil quilos de leite do híbrido A produzindo mais do que o híbrido B, tendo o mesmo custo de produção por área de milho plantado. Então veja como que a qualidade bromatológica do híbrido faz uma diferença grande. E só quem mostra isso é a análise bromatológica. Mais um questionamento ainda, para fortalecer essa questão do porquê fazer bromatologia. Vamos avançar num outro exemplo agora, que é muito comum acontecer. Você tem dois híbridos que produziram o mesmo volume por área e foram colhidos com a mesma matéria seca. Portanto, a massa seca produzida por área foi a mesma. É só multiplicar ali. Muito bem, foi feita a análise bromatológica, só que agora, nesse caso, apesar dos dois terem produzido o mesmo volume de massa seca, a análise bromatológica é diferente, né?
A do híbrido A apresentou 1.532 e do B 1.350. Por que acontece isso? Porque os híbridos são diferentes. A composição bromatológica difere naqueles parâmetros que nós apresentamos anteriormente e altera a conversão potencial deles, em termos de leite, né? E aí é fácil conseguir prosseguir esse cálculo. 1.532 menos 1.350 dá 182 kg de leite por tonelada de matéria seca, um menos o outro. Convertendo para mililitros e quilos de matéria seca, né, dá 182 ml por quilo de matéria seca. Vamos considerar a mesma vaca consumindo 10 kg de matéria seca por dia, 10 vezes 182 ml, né, ela vai produzir mais aqui, 1,82 kg de leite por vaca dia. Essa é a diferença daquela que está consumindo aquela silagem daquele híbrido em relação a esse. Ela vai estar produzindo isso por cabeça, a mais. Então é só multiplicar. Se ele tem 200 cabeças, cada cabeça produzindo 1,82 kg a mais, vezes 200, são 364 kg de leite por dia a mais, só de usar aquela silagem em relação a essa. Isso dá R$ 473 por dia, considerando o preço aqui de setembro, é um exemplo que nós utilizamos, R$ 1,3 por litro, a fonte aqui é Exalc. Isso dá uma diferença mensal de R$ 14.196, que corresponde hoje mais ou menos a $3.500. Isso paga fungicida, paga semente, paga uma série de insumos que foram utilizados nessas lavouras. E o gasto utilizado nas duas foi exatamente o mesmo. Então vejam como que o híbrido A, com uma qualidade bromatológica melhor, entrega muito mais vantagem econômica e técnica.